Daí o jornal de São José do Rio Preto que vinha, ele vinha com um mês de atraso, mas valia a pena ler. O preço não era barato, era normal, né? O preço regular. E o jornal foi barato, parece que lá no século XIX. É claro, hoje em dia ainda existe jornal barato, se for alguma coisa. Mas, quer dizer, equivalente com a Folha de São Paulo hoje em dia. A Folha de São Paulo é o preço de 7 jornais. De domingo, né? Que foi o último domingo. O normal de sábado até segunda é de R$ 5, então é equivalente a 5 jornais. E o conteúdo é idêntico também, a 5 jornais. O jornal de Brasília vinha com uma semana de atraso. O jornal do ABC vinha no dia. E a Folha de São Paulo, eu acho que não vinha no dia. O de domingo vinha. Não, acho que às vezes vinha, às vezes não vinha. Um dia sim, revezava. Meu pai que sabe contar isso. Eu não... A Folha eu não tenho. E o Estado eu não me lembro. E a coleção de... Esse aqui, quando eu olho, eu me lembro da tia Enedina. Apesar de a Cida e a Enedina terem dado juntos. Mas que pena, né? Eu lembro só da tia Enedina. Desse livro, ele veio cheio de gravura. Eu acho a cara dela, assim. Eu olho isso aqui e eu penso... Ou na tia ou na livraria lá de Lorena. Que elas compraram. Porque elas, quando elas trouxeram, eu falei, onde você arrumou isso aqui? Aí eu fui lá, não tinha. Ela falou da vez que ela foi, tinha. Ela, na verdade, ela encomendou, né? Mas como ela falou na época isso, ele veio com os vinis. Eu tenho até hoje, escuto até hoje. São umas historinhas de Chapeuzinho Vermelho. Eu não vou pegar o vinil agora, mas ele tá ali comigo guardado. Eu adoro esse vinil. E adoro esse aqui também. Estou lendo atualmente. É um dos livros que eu leio. Eu tenho outras coleções também. Eu tenho uma que eu acho que foi a tia Leila que deu, mas mostra para ela, ela não sabe. Mostra para Isabel, ela fala que foi ela que deu. Porque a tia Leila falou que deu 2 coleções. Então eu também não sei. Eu sei que eu acho que esse também não lembro da tia Leila ter dado, mas ela fala que foi ela que deu. Eu me lembro, veio numa caixa. Eu acho que foi ela que deu. E isso aqui passou na mão dos coleguinhas da escola, hein? Da turma da minha sala inteira. E olha o estado que tá. Tá novinho. Era legal, podia ficar até mais um tempo, assim. Se a criança quisesse ficar mais tempo, podia. É claro que eu queria de volta, porque eu adorava isso aqui. De tanto eu gostar, os outros também gostam. E a minha mãe, com 17 anos de idade, ela falou para mim que eu ultrapassei ela em relação com a natureza, porque ela queria ter mais relação na natureza do que eu. Isso pegaria bem para ela. Acho que seria bom para ela ter mais relação. Que seria uma coisa, relata ela que ela gostaria de ser bastante relacionada com a natureza. Mas eu teria superado ela. Até mesmo pelo teor das historinhas. A minha história de vida, até os 17 anos, contava as minhas historinhas na cabeça da minha mãe com muito animal, para eu ser mais relacionado com a natureza do que ela. Daí eu não entendi, pedi explicação, queria satisfação. Eu saía de casa para ficar no meio da mata quando eu era jovem e continuei fazendo isso por muito tempo. Só não faço hoje em dia porque fizeram cocô na mata, virou lugar de fazerem cocô, daí eu não vou. E em 1998, eu fui indicado anonimamente por um professor
para manipular uma pista de atletismo aqui em São José dos Campos. Não tinha pista de... Eu acho que tinha a do João do Pulo, né? Mas daí não conta, porque lá só pode... Eles falam que é aberto, mas só pode entrar quem for inscrito e tal. Não tem uma pista pública. Ali é só se hoje em dia tá público. Vai lá, tenta fazer lá alguma coisa. Lá é uma pista de treino dos atletas. E a pista de atletismo não é pública hoje em dia. Eu fiz mesmo, daí eu fui, sem saber quem indicou, me deu maior trabalho. Em 1999 eu não tive sossego, eu tinha que fazer um monte de coisa, tinha que cuidar disso, corri atrás. Quase ninguém quer participar de uma pista de atletismo. Deu muito trabalho para mim, eu tinha que ir até lá, é longe, tem que pegar 2 ônibus. Não é mole. Vai o meu nome em primeiro lugar, vai o nome das outras pessoas abaixo. Só podia jovem, porque eu era jovem, se eu fosse adulto, ia poder só adulto. E arrumou um time de futebol com os colegas do Olavo Bilac. E tinha as garotas da ginástica olímpica também. Tinha os garotos também, mas eles abandonaram, eu acho. Não me lembro, não. Os garotos do futebol também eles entraram em ginástica olímpica também. Eles eles tinham parado por um tempo. Daí comigo, puxando o time, daí foi. Daí pôs para mover uma pista de atletismo, inaugurou uma pista de atletismo. A professora, ela foi até a Fundação Paraibana de Ensino, que estava tendo uma reformulação na época, e falou de mim e arrumou alguma coisa para eu fazer. Daí eu tive que aceitar, sem saber de nada. Não sei. Eu considero isso alguma coisa, não sei, talvez não. Isso só justifica que em 1999 eu não apresentei aula no direito, porque eu fui convidado em 1999 para frequentar as aulas do direito ali no centro da cidade, e eu não fui nas aulas. Daí arrumou para eu apresentar, eu quis, né? Daí eu agilizei, eu propus que eu apresentasse os temas de estudo na frente da turma. O professor concedesse 40 minutos para mim. E daí eu estudava e aparecia lá no dia certo para apresentar. Porque eu não tinha tempo de assistir a aula, que eu não podia ir à noite. Era muito perigoso para mim. Podia acontecer alguma coisa em decorrência de bobeira. Daí, como eu não tinha tempo para frequentar as aulas, na hora que tinha aula de Constituição, no primeiro colegial, eu saía da escola, ia até o direito, e lá eu apresentava uma aula sobre o tema. E conforme eu fui apresentando de aula em aula, eu podia encerrar ali para mim, né? Mas daí eu sempre ia sendo recomendado para outro professor. Eu fui recomendado para todas as turmas, em todas as aulas. Eu tive que ir 5 vezes em cada turma, me deu o maior trabalho. Eu não sei quantas turmas eram na época, porque eu não me lembro, mas foi muito. Deve ter sido 25, porque são 5 turmas, daí 5 aulas, 5 turmas, eu fui 25 vezes. Mas eu ainda quis, foi mais de 25 vezes que eu fui apresentar. Apresentava bem, sabia mais que os alunos lá do direito. Era mais comportado, botei o pessoal para se comportar,
pessoal começou a levar mais a sério, viu que eles não eram mais colegiais, e nem colegial. Eu não era assim. Ou era, vai ver que eu era do jeito deles. Eles, para ficarem uma escala acima de mim, eles começaram a se comportar melhor. Foi em 1999 que eu comprei esse relógio aqui. Ele vem com um termômetro e um negócio de pressão. Eu esqueci como é que chama. Barômetro. Ele tem um barômetro e um termômetro. Eu comprei ele numa rua, eu esqueci o nome. Euclides. Comprei na rua Euclides. E com o dinheiro que a tia Enedina deu. A tia Cida e a Enedina deram dinheiro para mim. Um tanto, né, de dinheiro. E eu fiquei por muito tempo com esse dinheiro na mão. Uns meses. E não sabia no que gastar. Daí eu fui na loja, a pessoa tinha sido assaltada. Ele estava cobrando um preço bem maior do que valia o relógio, porque ele falou, a primeira pessoa que vier comprar aqui, eu falei para mim mesmo que ia cobrar mais, que era uma forma de eu me reerguer, porque ele estava sem dinheiro até para ir no supermercado. E com esse dinheiro que ele venderia qualquer coisa acima do preço, ele ia comprar as outras coisas para pôr na loja, ele ia insistir na loja para vender e ganhar lucro em cima de cada objeto. Daí eu fui lá e dei a grana que ele queria. Dei até um pouco a mais, porque eu tinha conversado com ele, achei justo. Depois ele devolveu. É o relógio da casa hoje. Eu uso ele. Em 2001, eu mudei o meu colegial para noite. Daí eu não apresentei mais aula lá no direito. Mas poderia. Eu andei muito ocupado em 1999. E foi bom, porque depois quando eu cursei o direito, lembraram de mim com o maior carinho. Falaram, nossa, olha quem tá aqui, olha só. E ele ainda se aparenta, ainda aparentava mais jovem, né? Ainda aparentava o mesmo adolescente que estava lá. Assim que eu não fui adolescente. E em 1992, o meu pai cumpriu uma promessa que ele tinha feito no ano anterior de me apresentar os componentes eletrônicos, porque tinha aqui em casa um ou outro componente eletrônico e eu gostava, então ele trouxe até mais. Daí hoje tem alguma coisa aqui. E daí eu comentei na aula, toda vez que meu pai me apresentava, meu pai preparava, né? E me ensinava no final de semana sobre o componente eletrônico, eu na aula eu repassava para os outros estudantes e eu repassei o código de cores dos resistores e aí virou cola em 1993, não minha, de outra turma. A turma foi separada, né? Então na outra sala tinha cola das provas de matemática, de português também, por que não? Usando o código de cores. Acho que escrevia no canto da prova, também podia ser de qualquer forma, né? Cola, não tinha, pode pôr na borracha, alguma coisa, a letra indicando, a letra com o número correspondente, o número 1 sendo A. Eu não sei como é que funcionava exatamente. Eu sei que o professor sabia do código de cores, da cola em código de cores. E tinha que disfarçar. Mas não tinha como disfarçar que o professor deixava. Em código de cores eu deixo. Ele achava que era matéria, quem ensinou foi. Ele considerava quem ensinou, a pessoa está usando um conhecimento de sala de aula. Falava que não podia, para os pais pensarem, né? Que não estava podendo colar, mas estava podendo colar.
E em 1991, eu era conhecido como aluno que ia estudar o átomo um dia. Eu não podia estudar na época, porque era muito jovem, não fazia parte da matéria, não pode ficar pegando matéria muito na frente, né? E em 1999, quando eu entrei no curso de eletrônica, eu pude estudar. Daí eu estudei profundamente o átomo. Eu pude compreender bem. E em 1995, o meu pai me ensinou a mexer em um programa de eletrônica, ensinou algumas coisas, mas só coisa mínima, para fazer uma revisãozinha, coisa sem a ver com eletrônica. Eu sabia mexer no programa, mas sem a ver com eletrônica. Se bem que ele ensinou também, assim, o básico, né? Ele falou. Alguma coisa eu entendi, mas para o afazer que ele me passava, a tarefa que ele me passava, não tinha a ver. Era só uma revisão que eu fazia para ele. Enquanto ele estava em outro lugar trabalhando, eu ficava aqui em casa no computador fazendo. E antes disso, em 1994, e em 1993 também, em 92 também, eu sentava do lado dele enquanto ele estava trabalhando e ficava lendo um livro de física que ele comprou porque ele achou que ia fazer um mestrado no INPE, mas ele acabou não fazendo. Mas o livro valia, né? Então ele ficou com o livro, ele comprou usado o livro. E eu li o livro, eu fui lendo aos poucos. Ele me instruiu, né? Eu não conseguia ler, não conseguia entender. Ele falou, lê sem entender, e quando eu voltar para casa, a gente conversa. Daí eu li um capítulo, quando ele voltava, a gente conversava. E dali para frente eu fui tendo cada vez menos dúvidas, eu consegui ler alguns capítulos sem ele me explicar. Eu pude passar para frente, ele também não fez questão, quer dizer, ele fez questão de gosto, sim. Ele achou legal que eu lesse, você leu sem perguntar, não tem problema. Daí, claro que na escola eu acabava participando de aulas mais avançadas, né? Na verdade, não podia sentar. Se eu quisesse entrar na 8ª série e sentar, não podia. Eu podia entrar na 8ª série a hora que eu quisesse, durante a aula de física ou de qualquer aula, e falasse de física na frente da turma. Os outros professores reconheciam também que eu tinha valor, que valia a pena ensinar física para os colegas. E hoje em dia eles são colegas. E até mesmo hoje em dia as pessoas lembram de mim e acham que eu estudei com elas. Eles acham, nossa, eu era muito repetente, você era muito jovem e estava na minha turma. Não, eu não estava na turma do cara. Eu era colega dele, mas eu ficava em pé, só podia ficar em pé na frente e falar o assunto. Certinho, não podia falar errado. E eu falava certo, eu nunca errei nada em física. Depois, quando eu estudei Nossa Senhora da Aparecida, daí eu tive bastante destaque, né? Eu sou muito engraçado e sei a matéria, sei falar as coisas. O professor não tem liberdade de fazer nenhuma gracinha. E eu tenho toda a liberdade do mundo como aluno. E quem dava aula de física era eu. Até um dia que eu não quis mais, daí pegou mal, todo mundo começou a olhar feio, depois chorou. Daí, nem foi por isso, mas pelo clima ruim que ficou, eu acabei continuando dando aula lá. E em 1987, eu fui no zoológico. Daí acharam que os animais estavam gostando muito de mim, me puseram dentro da jaula. Mas daí chegaram os bandidos, a gente não sabia que ia vir bandidos. Os bandidos foram até a porta do zoológico. Daí, quando a gente foi, os alunos todos desesperados, foi tentar fugir e não conseguiu. Os bandidos me pegaram, tiraram o couro da minha cabeça, eu fiquei com a cabeça toda aparente.